Pessoal, a gente vai falar agora sobre medidas provisórias, semana 4, dia 3, direito constitucional. Primeira questão na tela. A matéria reservada à lei complementar não pode ser tratada por meio de medida provisória. Certo ou errado? Certo. Nem pode ser objeto de lei delegada elaborada pelo presidente da República. Perfeito. Então, veja, o que é tratado por lei complementar é algo muito sensível, muito importante. Então, assuntos de suma importância, a Constituição teve o cuidado de deixar somente para a incumbência, somente para uma lei complementar, porque uma lei complementar ela solicita um quórum diferenciado, um quórum de MABS. O que é o MABS? Maioria absoluta do Congresso Nacional. Maioria absoluta, lembrando que é o quê? Todos os membros, considerando, a metade deles mais um é a maioria absoluta, ok? Então veja, se é uma matéria tão sensível, foi dada uma relevância tão grande a esse assunto, poderia na figura do presidente da República tratar desse assunto? Ia dar o quê? Se assim fosse admitido, ia dar o quê? Superpoderes ao presidente da República, ao superpoderes, hipertrofia ao poder executivo. Não teria muito sentido. Então, e nem muito sentido ser o quê? Delegado a ele, uma única pessoa, tratar dessa lei complementar, por meio de lei delegada, assunto de lei complementar. Aí você poderia olhar assim e falar para mim, pô, mas para aí, Vandeiro, se nós fôssemos pensar que foi tratado por medida provisória, depois a medida provisória não poderia ir para o Congresso Nacional e ser aprovado pela maioria absoluta, eu falo sim, poderia, mas tem um pequeno detalhe, que tem um delta T aí, um lapso temporal que, enquanto não fosse votado pelo Congresso Nacional, a medida provisória estaria em vigor, então por isso não pode, beleza? Então veja, é vedada a edição de medidas provisórias sobre matéria reservada à lei complementar. Então não pode medida provisória para matéria de lei complementar e também não pode ser delegado aí ao presidente da República matéria reservada também à lei complementar, ok? Então a questão está correta. Questão 2. Nas situações de relevância e urgência, o chefe do Poder Executivo Federal poderá editar medidas provisórias que tratem matéria relativa à organização do Poder Judiciário. Então, ele pode agir com ingerência ao Poder Executivo, ele pode criar outras instâncias, bagunçar com a organização do Poder Judiciário, que já é meio difícil. Então não teria sentido também, estaria dando superpoderes ao Poder Executivo e estaria agindo com afronta ao que está previsto no texto constitucional, dizendo que os poderes são harmônicos e dependentes entre si, ok? Então veja, tá? No artigo 62, parágrafo 1º, é vedada a edição de medidas provisórias de matéria sobre organização do Poder Judiciário e do MP, a carreira, garantia de seus membros. Então não pode, então a questão está errada. 3. As medidas provisórias vigoram pelo prazo improrrogável de 60 dias. Ela é improrrogável? Não. Ou pode 60 mais 60, pode 60 mais 60. Deve ser votadas em sessão conjunta, também está errado, do Senado Federal. Medida provisória inicia-se pela Casa dos Deputados, então Câmara dos Deputados Federal, ok? Depois vai para o Senado. Então, as medidas provisórias ressalvado disposto nos parágrafos 11 e 12 perderão sua eficácia desde a edição, se não forem convertidas em lei no prazo de 60 dias, prorrogável uma vez por igual período, ok? Então, foi para o Congresso, pode ser prorrogado, ok? Então, pode ser prorrogar-se-á uma vez por igual período a vigência da medida provisória que no prazo de 60 dias, contada a sua publicação, não tiver sua votação encerrada nas duas casas do Congresso Nacional. Então as medidas provisórias terão sua votação iniciada aonde? Na Câmara dos Deputados. Então não é sessão conjunta e também não é improrrogável. Questão errada. 4.
No ordenamento jurídico brasileiro, admite-se a autorização de referendo e a convocação de plebiscito por meio de medida provisória. Por medida provisória, eu não posso tratar de direito eleitoral. Então, a questão está errada. Não posso tratar de direitos políticos. Também está errado. Então, aqui cabe aí o caso de direitos políticos. Então, não pode. Lembrando que a autorização de referendo, o que é referendo, o que é plebiscito. Então, referendo, consulta posteriori, e o plebiscito é uma consulta prévia de matéria relativa aí a leis, certo? Leis, decretos, medidas provisórias e até mesmo emenda à Constituição. É uma consulta à população, certo? Antes de ser normatizado aí, no caso de plebiscito, ou depois no caso de referendo. Mas aí, se tiver o referendo contrário, eu posso não entrar em vigor essa matéria, beleza? Então essa é a ideia. Mas é vedado aí a edição de medidas provisórias sobre matérias relativas aqui a direitos políticos. Então, morreu. Então é competência exclusiva do Congresso Nacional, referendo, autorizar referendo e convocar plebiscito. Então não pode. 5. Os estados não são obrigados a prever medida provisória. Certo ou errado? Certo. No seu processo legislativo. Entretanto, caso optem por incluir tal medida entre os instrumentos do processo legislativo estadual, eles devem observar os princípios e limites estabelecidos a esse respeito na Constituição Federal. Então, ele está dizendo aqui, não tem a obrigação o Estado de ter uma medida provisória. Entretanto, se tiver essa previsão lá na Constituição Estadual, eles devem observar os limites estabelecidos na Constituição Federal. Perfeito. Ministra Arlene Grace, STF, julgada DI 425, vai falar que a Corte reconheceu por maioria a constitucionalidade da instituição de medida provisória estadual, no caso Santa Catarina, desde que, primeiro, em instrumento esteja expressamente previsto na Constituição do Estado e, em segundo, sejam observados os princípios e limitações impostas pela Constituição Federal. Ok? Então, gabarito certinho aí. Veja que eles foram buscar julgados aí para trazer para a prova. 6. Embora a Constituição permita ao ocupante da presidência da República a adoção de medidas provisórias com força de lei, certo? Certo, em caso de relevância e urgência, ok? O texto constitucional proíbe a edição desse tipo de instrumento em relação ao direito eleitoral, correto? Correto. Então, não pode ser utilizado nem para direito penal, nem para processual penal, nem para direito processual civil, nem direito eleitoral. Perfeito? Então, a questão está correta. Veja, é vedada a edição de medidas provisórias, que eu nem mudei aqui, direito penal, processo penal, direito civil, e aqui em cima tem o que? O direito eleitoral, que é o comando da questão aí para nós matarmos, ok? Então, não é permitido, tem um texto constitucional, proíbe, questão correta, portanto. 7. Se o presidente da República editar uma determinada medida provisória, os requisitos constitucionais de relevância e urgência apenas em caráter excepcional submeter-se-ão ao crivo do Poder Judiciário, por força do princípio da separação dos poderes. Então, o que ele está dizendo aqui? Tem uma medida provisória que traz os requisitos de relevância e urgência, apenas em caráter excepcional vai ser submetido ao Poder Judiciário, certo? Certo. Para apreciação, caso alguém ali que seja legitimado a propor a apreciação ao Judiciário o faça. Então, nesse caso aí, traz o princípio da inafastabilidade aí da apreciação do Judiciário, que é uma norma constitucional também. Então, casos são excepcionais, não são todos, então, portanto, está correta. Veja o que o Pedro Lenza fala. Excepcionalmente, o STF decidiu serem passíveis do controle desde que o exame seja feito com grano sales, ou seja, com muita parcimônia.
Assim, conforme o entendimento consolidado da Corte, os requisitos constitucionais legitimadores das medidas provisórias vertidos nos conceitos jurídicos indeterminados de relevância e urgência apenas em caráter excepcional se submete ao crivo do Poder Judiciário por força da regra da separação dos poderes, ok? Então, questão correta. Oitavo, a comissão mista de congressistas deverá analisar e dar parecer acerca de medidas provisórias antes da deliberação do plenário de cada uma, olha, não é em conjunto, é óbvio, correto então, das casas do Congresso Nacional. E é incabível a sanção presidencial em caso de aprovação integral do texto. Então, tem um texto, uma medida provisória, é encaminhado ao Congresso Nacional, perfeito, para sanção, para apreciação. Eles verificam aí a medida provisória e aprovam integralmente. Precisa mandar para o presidente da República para eventual veto, para sanção? Não. Então daqui já vai o presidente do Congresso Nacional, já vai sancionar. Agora, se tivesse uma alteração, mudou. Agora vai para o Poder Executivo para apreciar a sanção ou veto, para utilizar aí um dos instrumentos passivos, que é a sanção ou veto. Então, ou seja, se você é o presidente da República e diz que A e B manda para o Congresso e o Congresso aprova A e B, não tem sentido voltar para você novamente e dizer, olha, vete A e B. Não, se você quem mandou. Então já sai a aprovação lá pela mesa, pela presidência do Congresso Nacional, a sanção. Agora você mandou uma medida provisória A, B e C. Congresso Nacional aprovou A, B e incluiu D. Agora D não estava previsto, volta para apreciação do Poder Executivo, ok? Então, é incabível a sanção presidencial, no caso de aprovação integral do texto, é incabível, não precisa. Então, veja, consultor legislativo para a área aí para a área de direito constitucional. Então, veja, não é uma questão que é usual ser cobrada em concursos de nível médio ou até mesmo superior, mas que não tem aí uma requisito prévio, uma formação jurídica, ok? Veja, caberá à Comissão Mista de Deputados e Senadores examinar as medidas provisórias e sobre elas emitir parecer antes de serem apreciadas em sessão separada pelo plenário de cada uma das casas do Congresso Nacional. Então, a Resolução 1 de 2002, que é aprovada a medida provisória sem alteração, importante, de mérito, será o seu texto promulgado pelo presidente da mesa do Congresso Nacional para publicação no Diário Oficial da União. Então, presidente da mesa do Congresso Nacional é quem o presidente do Senado Federal, que será quem o presidente do Senado. O presidente do Congresso Nacional, que é o presidente da Câmara do Congresso Nacional, ok? O presidente do Congresso Nacional será então aí quem será o senador, que é o presidente do Senado Federal, beleza? Você se entendeu aí, eu te compliquei. 9. Se diante das recentes manifestações populares, a presidenta, não existe presidenta, certo? É presidente da República. Presidenta está para uma mulher, assim como presidento está para um homem, ok? Editar medidas provisórias, tornando vinculantes efeitos de decisão do caso concreto que sejam tomadas pelos juízes. Pode acontecer isso? Já está errado. Diante de recentes manifestações populares, o presidente então editou medida provisória, tornando vinculante as decisões que, no caso concreto, sejam tomadas pelos juízes. Então, ele está indo numa seara que é sobre a organização do Poder Judiciário ou então do direito processual civil ou penal. Então, não pode, ok?
com impositiva necessidade de observância dos julgados do STF. Então, denominados tal, nessa situação hipotética, dentro do prazo legal, o Congresso Nacional deverá ratificar a referida medida por meio da conversão de lei ordinária. Então, veja, nem se fosse uma matéria que não fosse também matéria de competência que não é de medida provisória, ou seja, é vedada a edição de medida provisória. Então, tirando essa possibilidade e pensando num contexto, num assunto que fosse possível a edição de medida provisória, ainda assim não teria essa obrigatoriedade do Congresso Nacional ratificar a medida, ok? Então, aqui ele erra também. E a presidenta sancionará o texto normativo, passando a vigorar a lei a partir de sua publicação. Então, está tudo errado. Então, não pode o ser medida provisória ser utilizada sobre matéria de direito penal, aqui no caso processual penal ou processual civil nesse caso aí. Ou cai aqui também, organização do Poder Judiciário. Então, está todo errado essa questão aí. 10. É vedada a edição de medida provisória em matéria penal, certo? Processual penal e processual civil, ok. Salvo se em benefício do acusado tem essa ressalva, como por exemplo, criação de hipótese de extinção de punibilidade. Negativo, não tem exceção, então eu não posso utilizar aí a edição de medidas provisórias para tratar de direito penal, processual penal ou processual civil. Então está incorreto e assim pronto, tá aí, mais uma vez subindo aí um degrau. Um abraço e até a próxima.